Eu tenho um canal de série. Eu sou uma pessoa que assiste bastante séries, mas eu poderia assistir mais. Tem muitas séries que eu queria ter começado e ainda não comecei, ou algumas séries que eu até comecei, mas não continuei por algum motivo. E eu vim trazer uma lista aqui pra vocês com as 10 séries que eu mais quero começar a assistir ou continuar assistindo de onde eu parei. E cada uma delas tem um motivo específico pra isso não ter acontecido ainda. Então fica comigo e vem conhecer essas 10 séries que eu quero muito incluir na minha grade e descubra o porquê que eu ainda não incluí. E me conta também quais são as suas séries que você não incluiu na sua grade e por quê. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui passar uma listinha pra vocês de 10 séries que, mano, eu tô louco pra começar a assistir ainda, mas por diferentes motivos eu não comecei. Ou até assisti o primeiro episódio por causa do quadro do Vai Que Eu Gosto, eu vou explicar pra vocês se for o caso, mas não continuei. O que eu quero muito continuar assim que eu conseguir ter um tempinho na minha grade e na minha vida como um todo. Mas que realmente assim que eu tiver um tempinho eu vou começar essas, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar pra vocês, mas que, mano, se eu morrer sem assistir essas 10 séries, eu não vou morrer feliz. Então eu preciso assistir essas 10 séries. Então, conforme eu já vou falando as séries aqui, deixa nos comentários se você já assistiu essas séries que eu estiver falando e tal, se é legal, se não é, se é boa, se vale a pena perder meu tempo com isso. E se tiver alguma série que eu não falar na lista, mas que você quer muito assistir e ainda não começou, deixa aqui nos comentários também. Aliás, já aproveitando, já deixa seu like também e se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Lembrando que a partir de semana que vem vai ter vídeos aqui no canal de segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite. E sábado tem live quinzenal, ou seja, um sábado sim, um sábado não, sempre às 8 horas da noite. Então, sem mais enrolações, vamos começar com essa lista, mas lembrando que não tá numa ordem de prioridade, tá? Não tem uma prioridade entre essas 10. As 10 são prioridades quase que iguais. E a primeira série que eu tenho pra falar aqui pra vocês nessa lista é Vikings, ou Vikings, se você fala ela em português, que ela é o quê? É uma série que se passa lá na época dos Vikings, lá no século IX. Pelo menos é a época que viveu o personagem principal que a série se baseia, que é o Ragnar Lodbrok, alguma coisa assim, que esse cara, ele realmente existiu lá no século IX, ele nasceu na Suécia, é um guerreiro nórdico, e naquela época ele liderou várias guerras que aconteceram da Suécia, invadiu vários países, aí matou todo mundo, era um guerreiro muito temido por todos os países concorrentes, dos países inimigos, e ele invadiu e fez um estrago maior, principalmente na França e na Inglaterra. E na vida real tem várias histórias envolvendo esse Ragnar, cara, mas não dá muito bem pra saber o que foi de fato que aconteceu, ou o que é só lenda, o que as pessoas aumentaram ao longo das histórias, porque não tem provas, não tem nada escrito, sabe? Então foi coisa do boca a boca, às vezes alguma pessoa aumentou aqui, outra ali, inventou ali, e acabou misturando o que é verdade e o que não é. Por isso que ele acaba sendo até uma pessoa, uma lenda, assim, que existiu aí lá pelo século IX, e a série se baseia exatamente nisso, nesse guerreiro chamado Ragnar, liderando várias batalhas aí. Ele começa sendo apenas um guerreiro comum, mas aos pouquinhos ele vai crescendo, vai ganhando uma certa importância, vai ganhando cada vez mais voz, e vai liderando algumas equipes em algumas invasões, algumas guerras que vão acontecendo, inclusive na França e na Inglaterra, como eu falei pra vocês, que foram os países que mais sofreram com esse cara. E o legal é que a série, ela retrata realmente muitas coisas que são contadas a partir desse guerreiro, desse Ragnar que realmente existiu. Tem muitas guerras que realmente aconteceram, que são retratadas na série. Tem muitas lendas que as pessoas não sabem se é verdade ou não, mas que também são retratadas na série. Então tem tudo isso, sabe? Só que não chega a ser um documentário, não chega a ficar chato assim. É uma série que é baseada naqueles eventos, mas tem muita coisa que acontece na série que não aconteceu naquela época e tudo mais. Então mistura muito aí da ficção com a realidade, com o Ragnar liderando, e é uma série que, mano, é muito elogiada pelos fãs, pela crítica também, tem, sabe, notas muito boas, tem pessoas falando muito bem dessa série, colocando como uma das melhores séries de todos os tempos, e não sei o que, e eu acho que eu posso dar o título pra essa série entre as 3 que as pessoas mais me indicam, mais querem que eu assista. A segunda série que eu não sei muito bem explicar pra vocês o porquê que eu ainda não comecei a assistir de fato, na verdade eu até cheguei a assistir alguns episódios, mas é a série The Handmaid's Tale, que é uma série lá do serviço de streaming Hulu, lá dos Estados Unidos, que ainda não chegou no Brasil, mas, mano, é uma série que chegou arregaçando, a primeira série de serviço de streaming a ganhar o Emmy de melhor série dramática, além de ter ganhado vários outros prêmios aí na sua primeira temporada e na segunda temporada que já rolou também. E essa série, se você ainda não conhece, ela conta a história de um futuro meio que distópico. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, o presidente foi assassinado e várias outras pessoas do poder que podiam reger a política ali do país também morreram. Isso fez com que o poder ali do país ficasse vago. E aí o que aconteceu? Uma facção católica
católica, que são pessoas muito conservadoras, acabaram tomando o poder lá do país, tornando todo o país muito antigo, sabe? Baseando as leis apenas no Antigo Testamento da Bíblia. E o que isso significa? Significa que as minorias perderam a voz e que as mulheres começaram a ser muito submissas aos homens brancos de elite, das pessoas que têm realmente algum tipo de poder, algum tipo de influência, homens no caso. E as mulheres acabaram ficando tão submissas a ponto de ser praticamente objetificadas. Cada uma das mulheres tinha uma função ali no país e elas não podiam reclamar, porque quem ditava essa função era o governo e ponto. Elas tinham que aceitar ou elas acabavam morrendo. E a personagem principal ali é a Offred, que é a protagonista da série. Ela é uma handmaid. O que é handmaid? É o grupo de mulheres ali que o único fim, a única função delas é procriar, é criar bebês, né, para poder continuar povoando na política que aquela facção católica inseriu no país. Só um detalhe que eu não sei se é só no país dos Estados Unidos ou se é no mundo todo, mas pela sinopse que eu li, pelos alguns poucos episódios que eu cheguei a assistir da série, eu acho que é só nos Estados Unidos. E aí essas mulheres, elas não têm vida, elas estão ali realmente esperando alguém ir lá e buscar elas serem doadas para alguém para gerar o filho de algum casal, ou de algum homem, ou de qualquer pessoa que tenha dinheiro e influência o suficiente para conseguir isso. E essa Offred, ela é indicada para um casal lá que o cara, ele é um oficial, ele tem uma patente muito alta, tem muito dinheiro e tal, e se eu não me engano, a mulher dele não pode ter filhos. E aí por isso que ele acaba pegando a Offred, lá do grupo das handmaids ali, para que ela gere um filho para ele, para que ele possa continuar o nome da família dele, a árvore genealógica, a linhagem de sangue dele ali. E essa é a função das handmaids. As mulheres que não são férteis o suficiente para ter filhos, elas acabam sendo realocadas ali para outras funções do dia a dia ali, como empregados e várias outras coisas. Mas é só isso a série? Basicamente. Só que essa Offred, ela não tá aceitando tudo isso, sabe? Ela é uma pessoa que, cara, tá muito na cara dela, nas expressões dela. Você olha pra ela e sabe, mano, ela vai fazer merda. E é exatamente isso que ela faz. Ela começa meio que uma revolução, ela não quer aceitar a situação das mulheres, o papel das mulheres nessa nova sociedade. Ela quer fazer alguma coisa contra isso, pra mudar isso, e é isso que ela começa a tentar fazer. Outra série que eu quero muito assistir é uma série da HBO agora, que é o The Sopranos, ou Família Soprano, que, mano, provavelmente você já ouviu falar, no mínimo. É uma história de mafioso ali, que o personagem principal é o Tony Soprano. Já teve até referências a ele nos Simpsons e em vários outros lugares também. Tony Soprano é um cara muito conhecido. E ali na série, a família dele é uma família de mafiosos, óbvio, né? Tem a família de sangue, mas tem a família, sabe? A família da máfia. Então, tem ali a máfia e ele é o chefão. Só que ele começou a ter alguns ataques de pânico e ele não sabe muito bem o porquê. Ele começa a se consultar com uma profissional, pra tentar descobrir o porquê que ele tá tendo esses ataques de pânico. Ele começa a falar tudo que ele passa na vida dele, ao mesmo tempo que ele tem que proteger os filhos, lidar com a insatisfação da mulher dele e também lidar com uma possível traição de um membro dessa família que tá indo contra ali a família Soprano. Então ele tem que liderar tudo isso, além de estar lidando com os próprios problemas de ataques de pânico que ele teve. É uma série que também ganhou muitos prêmios, que é muito elogiada pela crítica, pelos fãs, e que, mano, essa eu não sei muito bem explicar o porquê que eu não assisti ainda. Eu nunca assisti nenhum episódio dessa série, mas eu queria muito. Porque a HBO, vocês sabem que é qualidade, né? Não tem jeito. Você goste ou não goste das séries da HBO, mas não dá pra negar que eles têm muita qualidade, muita dedicação na série que eles fazem, até porque eles não fazem tantas assim. Então quando eles fazem é porque o bagulho é muito bem feito, e é o caso também da família Soprano. O que é um motivo muito forte pra me dar mais ainda vontade de assistir essa série, só que eu realmente ainda não consegui começar, não sei porquê. Outra série aí da minha lista que eu quero muito assistir é Grey's Anatomy. Sim, eu quero muito assistir Grey's Anatomy, velho. Tem muita gente que me pede pra assistir também, mas, mano, 14 temporadas, velho. 14 temporadas, gente. 14. Vocês têm noção do que são 14 anos que tá passando Grey's Anatomy. Mas se você não conhece essa série ainda, o que ela se trata? A personagem principal ali da série é a Meredith Grey. Por isso que o nome da série é Grey's Anatomy. Anatomia da Grey. Meredith Grey. E ela acabou de começar como uma residente num hospital lá de Seattle, que é o Seattle Grace Hospital. Ela acabou de começar lá como residente e tal, tá iniciando a vida dela de medicina, e ela começa a lidar com várias situações ali do dia a dia de um hospital mesmo. Tudo que acontece, os plantões, os pacientes, pessoas morrendo, sabe? Pessoas morrendo nas mãos dela, ela não conseguindo salvar as pessoas, o que acontece, infelizmente, nas pessoas que escolhem essa profissão. Então mostra muito, sabe, do dia a dia dela ali dentro desse hospital, mais ou menos como no Dr. House, só que não necessariamente focada só no Meredith Grey, igual o Dr. House é focado no House. Ela não é uma especialista, ela tá começando ainda a vida dela na medicina, e a série também tem vários outros semi-protagonistas, co-protagonistas junto com a Grey, que são os amigos dela que também estão começando agora como residente e tal, e também passam por várias
várias situações, cada um por situação diferente, cada um tem uma personalidade diferente, mas todos tentando subir junto ali no hospital e conseguir fazer as coisas certas e tudo mais. Então eles mostram todo esse sofrimento das pessoas que trabalham dentro de um hospital. Só que além disso, para dar uma pitadinha a mais ali nessa história, a Grey, um pouquinho antes dela começar nesse hospital, ela saiu com um cara e acabou dormindo com esse cara na casa dela e tal, mas foi só um negócio de uma noite só, e quando ela chega no hospital, esse cara é nada mais, nada menos do que o chefe dela. Isso acaba gerando várias situações muito constrangedoras, quando eles se encontram em um lugar ou outro, quando ela acaba recebendo alguma regalia ou alguma vantagem em cima dos outros residentes, ela acha que é porque ela dormiu com ele, ela não quer que ele pense que é por causa disso que ela dormiu com ele, que ela vai continuar dormindo pra conseguir coisas, só que não necessariamente ela tá conseguindo as coisas porque ela dormiu com ele, assim, porque ela consegue realmente as coisas, enfim, sabe, dá muito rolo em toda essa história, isso é uma pitadinha a mais pra todo esse drama de Grey's Anatomy. É uma série que, como eu disse, tem 14 temporadas atualmente, a 15ª, se eu não me engano, já tá confirmada, já vai acontecer, e eu não comecei ela ainda, na verdade eu comecei, eu assisti o primeiro episódio, que foi uma série sorteada no quadro do Vai Que Eu Gosto, que tem aqui toda semana, e eu curti muito o primeiro episódio, eu achei muito legal, muito melhor do que eu esperava, inclusive, só que, de novo, 14 temporadas, eu preciso de muito tempo pra assistir essa série, e tempo é definitivamente uma coisa que eu não tenho pra ficar assistindo série. Prova disso, vai lá no meu banco de série que você vai ver que tem 18 séries atrasadas, então tá bem tenso, não dá pra eu incluir na minha grade agora uma série de 14 temporadas. A próxima série da lista aqui que eu quero muito assistir, mas essa eu ainda nunca assisti nenhum episódio, não sei o porquê também, é a série Seinfeld, que é uma sitcom lá dos anos 80 que rolou e tal, rolou antes de Friends, mas é mais ou menos a mesma pegada. Um grupo de amigos ali na casa dos 20, 30 e poucos anos, começando em alguma profissão e tudo mais, gerando várias situações do cotidiano que pessoas nessa idade normalmente passam, só que de uma forma, contada de uma forma com humor, de dar risada, uma forma cômica. Mais especificamente em Seinfeld, o protagonista ali é o Jerry Seinfeld, que é um cara que ele tá tentando começar a sua vida como um comediante de stand-up. E junto com ele tem o George, a Elaine e o Kramer, que são os 3 amigos dele ali, e os 4 juntos formam essas várias situações aí engraçadas durante os episódios. E o legal de Seinfeld é que eu quero muito assistir porque dizem, as pessoas daquela época, né, as pessoas de 1990 ali mais ou menos, dizem que Friends se baseou em Seinfeld. Sabe hoje a guerra que tem, How I Met Your Mother copiou Friends e tal, não sei o que? É a mesma guerra que tinha lá na época que lançou Friends. Falavam que Friends era cópia de Seinfeld, mas não necessariamente precisa ser uma cópia. É só uma série que se baseou em um estilo de uma série de sucesso para criar o seu próprio sucesso, assim como How I Met Your Mother também, que não é igual a Friends, apesar de ter muitas semelhanças, mas não é necessariamente uma cópia. Então, muito por eu ter gostado de Friends, gostei de How I Met Your Mother, eu tenho quase certeza que eu vou gostar de Seinfeld também. E por isso que eu quero muito assistir essa série, mas ainda não comecei e eu não faço ideia o porquê. Mais uma série que já foi sorteada e que eu cheguei a assistir o primeiro episódio no quadro do Vai Que Eu Gosto, mas que eu não continuei, mesmo sendo uma série de muito sucesso, é a série Suits. Que, mano, muita gente já assistiu, muita gente conhece essa série, mas pra você que ainda talvez não conheça, é a série do Mike Ross e do Harvey. O Mike Ross, ele é um estudante, um ex-estudante no caso, de Direito, ele chegou a começar a cursar e tal, mas não curtiu muito estudar e tal, acabou desistindo desse curso, só que não porque ele é preguiçoso ou burro, é porque ele é muito, talvez porque seja preguiçoso, mas porque ele é muito inteligente, muito inteligente e tem uma memória fotográfica também muito boa, o que auxilia ele a ser ainda melhor. Ele conhece todas as leis de cor e salteado, porque ele já chegou a ler todas as leis, então ele lembra de tudo, ele lembra de todas as coisas necessárias para ser um advogado. Apesar disso, ele decidiu desistir da faculdade e ele começou a ganhar a vida meio que fazendo prova no lugar dos outros, para ganhar um dinheiro e tal, tentando se encontrar alguma função, alguma profissão que ele pudesse fazer. Só que o Mike Ross, ele acaba se envolvendo em algumas coisas ali no primeiro episódio, por conta de alguns amigos dele, ele acaba tendo que fugir da polícia. E nessa fuga, ele entra em um escritório que tá rolando umas entrevistas ali para ser advogado, parceiro de um advogado muito conhecido na cidade, um dos melhores, inclusive, se não for o melhor, que é o Harvey. O Harvey é um puta advogado muito bom, muito bem sucedido, e ele tá procurando um novo parceiro de advocacia para caminhar lado a lado com ele ali, pegando os casos da firma que ele trabalha e tudo mais. E aí, o Mike já tava lá, ele acaba entrando no meio da entrevista do Harvey, e ele confessa, ele fala, não sou estudante de direito, não tô aqui pra isso e tal, tô fugindo da polícia, ele explica toda a situação. Só que mesmo assim, o Harvey, ele não é um advogado comum, sabe? Ele tem um jeito todo diferente, ele gosta, se ele ver a oportunidade, ele tira vantagem das pessoas em benefício próprio. Não necessariamente seja uma coisa ruim, mas ele acha uns furos nas leis e tal. Então ele gosta de se dar bem, ele gosta de dar certo, ele gosta de conseguir as coisas. E ele percebe um potencial muito grande no Mike Ross, percebe o quanto ele é inteligente, o quanto a memória fotográfica dele ajuda ainda mais, e o Mike também acaba ficando meio encantado com o jeito do Harvey, o jeito dele ser muito inteligente, de manjar muito de advocacia e tal, e ele acaba aceitando a proposta de ser um advogado estagiário. Só que como ele não cursa advocacia, então ele vai ter que começar os estudos, e ao mesmo tempo que ele vai aprendendo junto com o Harvey a ser um advogado,
passado, e o Harvey acaba vendo com outros olhos os clientes e os casos que ele pega por causa do novo jeito de pensar do Mike Ross. Eles dois juntos formam uma dupla muito foda no mundo da advocacia e transformam essa série no sucesso que ela é até hoje. Essa série eu cheguei a assistir os 2 primeiros episódios, porque é um episódio duplo, né? Então, na verdade, foi só o primeiro episódio, mas por ser duplo ele tem o dobro do tempo. E eu gostei pra caramba. Minha noiva, a Bia, também assistiu, ela curtiu pra caramba, continuou assistindo, mas eu não continuei, ela foi muito longe, nem sei que temporada que ela parou, mas eu pretendo muito voltar, porque é uma série que eu gostei pra caramba e que eu preciso continuar assistindo, mas é mais uma daquelas que eu não assisti ainda, principalmente por falta de tempo. Mais uma série que eu quero muito assistir ainda, mas que mais uma por falta de tempo, eu ainda não comecei, mas que assim que é possível eu quero assistir, talvez seja uma das primeiras aqui dessa lista que eu queria muito ver, é Bates Motel, ou Motel Bates. Essa série, se você ainda não conhece, ela conta a história do Norman Bates, que é o cara lá de Psicose, o personagem principal, o filme do Alfred Hitchcock de 1960, que fez muito sucesso na época e virou referência para muitos outros filmes que vieram depois. Lá no filme, Norman Bates, ele tem um motel chamado Motel Bates, que algumas pessoas acabam se hospedando lá porque estão indo de uma cidade para outra e tal. É um lugar meio deserto, é no meio de uma rodovia, então as pessoas acabam parando lá principalmente para passar uma noite e tal, porque motel lá nos Estados Unidos não é o mesmo significado do Brasil. Motel lá é tipo um hotel de estrada, sabe? Um hotel meio baratinho assim, só para as pessoas passarem realmente 1 ou 2 noites no máximo. Só que as pessoas que começam a se hospedar nesse motel do Norman Bates acabam morrendo de formas meio misteriosas e passando por alguns problemas lá. O filme, obviamente, é de terror e a série também segue aí mais ou menos no mesmo gênero. Só que na série, o Norman Bates ele ainda é novo, ele ainda tem 17 anos, então é uma série que precede o filme Psicose. O pai do Norman acabou de morrer e aí ele e a mãe dele acabam se mudando de cidade para recomeçar uma nova vida, e é aí que eles compram esse motel e transformam no Motel Bates e compram também uma mansão que fica logo do lado desse motel. E eles começam a administrar esse motel e vai acontecendo algumas coisas estranhas lá, que muito por conta deles também e tal. Só que a relação do Norman Bates com a mãe dele, que é a Norma Bates, é um pouco estranha e chega até a ser meio incestuosa, velho. É uma proximidade muito grande e muito esquisita entre eles dois. E devido a alguns acontecimentos que vai rolando ao longo dos episódios, vai deixando eles ainda mais próximos, ainda mais esquisitos nessa relação entre mãe e filho, que chega quase ao ponto de não ser só de mãe e filho esse relacionamento. E o curioso é que essa série ela tem 5 temporadas, ela já acabou. As 4 primeiras se passam antes de Psicose, que é o filme de 1960, que já tá na Netflix, inclusive, também esse filme. E aí a 5ª temporada vem depois do filme. Então, primeiras 4 temporadas, o filme e a última temporada. E essa última temporada, se eu não me engano, ela se passa 2 anos depois do filme. E a série tem muito elogio, principalmente pela crítica, mas também pelos fãs, pela atuação dos atores, pela história, por tudo que envolve ali essa série, que, mano, também me indicaram bastante. Confesso que eu tenho um pouco de pé atrás pela série ser de terror, mas eu quero muito assistir, sabe? Eu quero muito assistir o filme também do Alfred Hitchcock e também a série. E seria uma ótima oportunidade pra eu fazer isso. Agora, uma série que, se você me conhece há algum tempo, duvido muito que você tenha pensado que estaria nessa lista, mas pasme, ela sim está na minha lista das séries que eu quero assistir um dia, é American Horror Story. Sim, você que já me conhece há algum tempo sabe que eu sou muito cagão pra assistir filme de terror, muito cagão extremo, assim. Cada vez, quanto mais velho eu fico, mais cagão eu acabo me tornando. Mas, mano, é uma série que é sucesso. Ela nem estreou a 8ª temporada ainda, que se eu não me engano saiu em setembro, outubro agora desse ano, e já foi renovada pra 9ª e pra 10ª temporada, de tanto sucesso que ela faz. Só que não dá muito bem pra falar aqui pra vocês uma sinopse, caso você não conheça essa série, porque ela é uma série antológica. Se você não sabe o que é antologia, a diferença de série, seriado e antologia, eu explico aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas basicamente é uma série que a cada temporada conta uma história diferente, com personagens diferentes, com um tema diferente. Então é aquele tipo de série que você pode assistir a 3ª temporada, depois a 1ª, depois a 5ª, sabe? Você não precisa necessariamente assistir na ordem, porque uma temporada não é ligada com a outra. Então não dá muito bem pra eu falar uma sinopse pra vocês, só que eu vou fazer mais ou menos da 1ª temporada. Por quê? Foi uma série que foi sorteada lá no comecinho do quadro do Vai Que Eu Gosto. Eu cheguei a assistir o primeiro episódio travado, passava nenhuma agulha, mas assisti. E o tema da 1ª temporada é Murder House, ou Casa do Assassinato. E o que é o clichêzão do terror. É uma mansão, uma casa muito grande, onde os donos morreram de uma forma meio trágica e ninguém quer comprar a casa por causa da história da morte e tal, só que sempre tem uma família pimpona que compra a casa e se ferra lá dentro, porque tem espírito, começa a ver coisa, começa a sofrer um monte de coisa, enfim. A história da 1ª temporada se baseia mais ou menos nisso, no clichêzão do terror, mas que deu muito certo e deu origem a novas temporadas depois disso. Mas tem uma outra temporada aí que fala de um circo, que tem uns palhaços, tem uns negócios meio macabro. Cada temporada é um tema diferente. A 1ª temporada é essa Murder House, e eu quero muito assistir tudo isso, sabe? Só que é só quando eu tiver tempo, quando eu estiver trabalhando em casa, pra eu assistir meio-dia, sabe? Com a janela aberta, com o sol, pra, né, de repente eu conseguir um pouquinho de coragem pra assistir essas séries. A penúltima série que eu tenho aqui na lista pra falar pra vocês, que eu queria muito assistir, mas ainda não comecei, é This Is Us.
Na verdade, eu até comecei, mas só assisti o primeiro episódio de novo, por causa do quadro Vai Que Eu Gosto, mas que eu pretendo muito continuar. Por quê? Essa série, ela conta a história de 4 pessoas, ali, 3 caras e uma mulher, que todos eles nasceram no mesmo dia, do mesmo ano, do mesmo mês. E quando a série começa, eles estão no dia do aniversário deles, completando 30 anos. Só que cada um desses personagens, eles estão vivendo uma vida muito diferente um do outro, sabe? A mulher desses 4 aí, ela é meio gordinha, sabe? Então ela tá tentando se aceitar, tentando enfrentar todo o bullying que ela sofre, tentando encontrar alguém que aceite ela como ela é, pra poder ter um relacionamento e tal. Então ela vive todo esse drama de pessoas que estão acima do peso, tentando mudar a alimentação, tentando fazer algumas coisas para se encaixar nos padrões da sociedade, mas ela chega assim, talvez ao nível da obesidade, e acaba sendo um risco para a saúde dela também. Enfim, tem todo o drama ali de uma mulher que acabou de chegar aos 30, que tá muito acima do peso e tem que fazer algumas mudanças na vida dela. Aí tem um outro cara que ele muito diferente, ele tá bem sucedido pra caramba, tá bem na empresa dele, tem dinheiro, tem mulher, tem filho, tem toda uma família muito bem estruturada, só que ele foi adotado pelos pais dele. E aí ele acaba tentando, meio que relutante ali, mas tenta ir atrás do pai biológico dele, que abandonou ele na frente da casa dessa família, no hospital, não lembro muito bem, mas que abandonou ele quando ele era criança. Ele tem curiosidade de conhecer o pai, mas ele não sabe se ele quer, porque ele tá meio puto com o pai dele por ter abandonado e tal. Então esse conflito de sentimentos, apesar de financeiramente e familiarmente, não sei se existe essa palavra, ele tá muito bem estruturado, muito bem resolvido. Aí tem um outro cara também que ele é ator, só que ele não tá muito feliz com a vida dele, com as coisas os trabalhos que ele vem fazendo, apesar de ser um solteirão e ser muito cobiçado por todo mundo, porque ele é bonito e é gostoso e não sei o que, todo mundo quer ele. Então ele tem uma vida praticamente dos sonhos de muita gente por aí, só que ele não tá feliz do jeito que ele é. E aí ele começa a tentar buscar novos caminhos aí, porque ele percebeu que também chegou nos 30 anos, não é isso que ele quer pra vida dele. Enfim, vocês entenderam? É mais ou menos isso. E o último cara, ele acabou de ter trigêmeos, mas tá passando por algumas dificuldades com a mulher dele e tal, de saúde também, apesar de ser um cara muito bom, muito romântico e tal, mas enfim, tem várias outras coisas que envolvem aí, principalmente a gravidez dos trigêmeos e tal. Então, esses 4 aí, eles estão em momentos muito diferentes da vida deles, apesar de estarem todos completando 30 anos exatamente no mesmo dia, o que obviamente não quer dizer nada, mas, sabe, contando várias histórias diferentes aí, de realidades que pessoas ao nosso redor, ou nós mesmos que estamos assistindo a série, também passamos. Só que, por que eu nunca assisti essa série? Aliás, por que eu não continuei depois do primeiro episódio? Porque é uma série muito emocionante, que já ganhou alguns prêmios também, é uma série muito bem aclamada pela crítica e pelos fãs, só que, mano, é uma série, sabe aquela série que vai te fazer chorar praticamente todo episódio? É This Is Us. Eu tô correndo um pouco de séries assim, porque eu não tô podendo me abalar emocionalmente. Eu já tô casamento a milhão aí correndo atrás, tô cuidando do canal, tem que trabalhar, tem que assistir série, tem muita coisa pra fazer na minha vida. Eu não posso me desestruturar emocionalmente nesse momento, porque eu preciso aguentar esse tranco aí que tá sendo minha vida ultimamente. Mas, definitivamente, depois do casamento, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou assistir essa série, porque eu quero muito, eu tenho certeza que eu vou amar e vai entrar, no mínimo, no meu top 10 séries ali, certeza. E pra fechar essa lista aqui, que já ficou longa demais, mas como não poderia deixar de ser, a 10ª série e última dessa lista que eu quero muito assistir, que eu quero continuar, é Fringe. Ou, se você conhece ela em português, o nome dela é Fronteiras. Quem já tá aqui no canal há alguns meses, ou de repente até mais de um ano, sabe que toda live que tem, agora tá tendo um sábado assim, um sábado não, mas antigamente era todo sábado. E aí o que acontecia? Durante essa live, eu sempre peço indicações das pessoas que estão ali, as pessoas que me seguem no Instagram também, pra me indicar séries que eu nunca assisti. E Fringe era uma série que principalmente o Rafa, mas uma galera aí me indicava há mais de um ano pra que ela fosse sorteada, pra que eu conhecesse a série Fringe, soubesse como que ela é. E finalmente, no mês passado ela foi sorteada, eu assisti o primeiro episódio e, mano, eu curti demais. Eu fiquei muito apegado à série, isso porque eu tava com medo de toda a expectativa que tinha sido criada por mais de um ano, muita gente querendo que eu assistisse. Quando eu finalmente assisti, eu achei que eu poderia me decepcionar, mas não foi o caso. A série atendeu todas as minhas expectativas, até superou algumas. E o que ela conta? Ela conta a história ali da Olivia Dunham. Ela é uma policial da FBI, que vive uma vida normal ali, né, enfrentando os casos que ela encontra, só que ela é chamada num determinado dia pra ver um caso de um negócio muito estranho que aconteceu. O que foi? Um avião, ele pousou, meio que não pousou, tipo, ele quase que caiu, sabe? Ele tava pousando, mas não conseguiu pousar muito certo e tal, saiu derrapando. E aí, quando foram olhar dentro desse avião, tava todo mundo morto. Os passageiros, a tripulação, o piloto, todo mundo. Só que eles não estavam só mortos. Ah, morri. Não, eles estavam, mano, tipo, derretidos, sem pele, nossa, tudo zoado. Era sangue pra todo lado, órgão, toda cagada, tudo zoado. E ninguém sabe dizer exatamente o porquê e como começou tudo isso.
pode até ter sido um ato terrorista que aconteceu nesse avião. E eles começam a investigar tudo isso e a Olivia Dunham, ela percebe que tem uma coisa muito pior ali por trás, sabe? Uma coisa um pouco mais fora do normal, fora da nossa realidade. Uma coisa que normalmente a gente não acreditaria, talvez um impossível que aconteceu ali dentro. E ela não só descobre isso, como descobre que existem outros casos também, que não é noticiado, obviamente, mas que são coisas fora da nossa realidade que vão acontecendo e que uma pequena porcentagem ali da polícia e de algumas autoridades que sabem desses casos, e eles chamam de o padrão, que são vários casos que aparentemente não estão interligados, mas provavelmente estão, por isso que eles chamam de padrão, que ao que parece é uma galera aí, ou um cara, uma mulher, não sei, uma pessoa específica, que tá fazendo alguns experimentos científicos no planeta Terra. E aí entre esses experimentos tava essa galera que morreu misteriosamente, tem universos paralelos, teletransporte, reanimação de pessoas que já morreram, sabe? São coisas que pra nós, pessoas normais, meros mortais, é impossível. Mas existe uma galera aí que tá fazendo esses experimentos e tal, e que pode ser um risco muito grande para a humanidade como a gente conhece hoje. E aí ela se une a algumas pessoas, a um cientista que manja algumas dessas coisas que tá acontecendo e tal, mas que ele tava internado porque ele tinha sido dado como louco. Ela retira ele de lá, trabalha com o filho dele também. Enfim, forma meio que uma equipe tática, uma força-tarefa ali para ir atrás dessa galera e tentar impedir que tudo isso venha à tona e que os experimentadores consigam o que eles estão tentando fazer, que eu não sei o que é, porque eu só assisti o primeiro episódio. Mas é uma série que, mano, eu acho que eu vou gostar demais, eu queria muito continuar assistindo. Todo mundo que eu vi que assistiu gostou pra caramba, isso só me empolgou ainda mais a querer continuar. Mas eu não quero assistir Fringe de qualquer jeito, por isso que eu não continuo assistindo. Quando eu tiver de novo um tempo livre, quando eu terminar algumas séries e tal, aí provavelmente eu vou incluir na minha grade e começar a assistir. Essa eu não preciso esperar tanto, eu só preciso diminuir as séries que eu tenho hoje pra começar Fringe talvez. E essa é a lista das 10 séries que eu quero muito assistir, mas que eu ainda não continuei ou não comecei por qualquer motivo que seja. Agora é sua vez, me conta aqui nos comentários qual série você quer demais assistir, mas por algum motivo não começou, ou até começou, mas parou e quer muito voltar. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você já assistiu alguma dessas séries que eu falei, deixa aqui também o que você acha de cada uma delas. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo por aí, pra eles também se inscreverem aqui no canal. E lembrando que você também pode se tornar um apoiador aqui do canal a partir de apenas R$1 por mês. Você pode ajudar o canal a crescer e participar de alguns sorteios e ganhar algumas recompensas com isso. Só clicar nesse quadradinho aqui em cima para ter um pouco mais de detalhes. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!